Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Vocês estão no canal Exposição Bíblica. Nós estamos no ar há quase 10 anos. E eu sempre explico que o Exposição Bíblica é mais do que um canal de YouTube. Exposição Bíblica é um projeto que tem se tornado muito sólido. Através do Exposição Bíblica, nós abrimos a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós-Graduação Russell Shedd, o EAD livre da FTRB, e agora nós estamos investindo muito forte na Academia do Expositor. Acesse lá academiadoexpositor.com.br e você vai ter uma plataforma exclusiva para treinar pregadores, tá ok? Nós temos Augustus Nicodemos, Russell Shedd, Gilton Moraes, Thomas Escol, Mr. Maia, Emílio Garófalo, Daniel Charles Gomes, nós temos o Wendell Mark Johnson, o Andrew Balite, nós temos Michel Augusto, Luciano Paes Landim, Paulo Correia, e em breve outros que estão chegando na academia para somar conosco, tá ok? Bom, eu queria falar hoje sobre pregando para crianças e adultos no culto público. Isso mesmo, pregando para crianças e adultos no culto público. É um tema que tem me chamado muita atenção e eu já fiz um vídeo aí sobre 10 princípios baseado em Charles Spurgeon, né, no Pescadores de Crianças. E hoje eu queria trazer algo a mais numa abordagem aqui do Gilberto Celeste, no livro A Excelência no Trato com as Crianças. E vou trazer insights também gerais. Mas tem outro livro também que nós vamos tratar das contribuições do Carolyn Brown. Esse livro é chamado You Can Preach to the Kids Too, né? São sermões como pregar para crianças e adultos no culto público. Então eu estou partindo da premissa de que você que as crianças elas fazem parte do culto público na sua igreja. Eu estou partindo da premissa que o culto público na sua igreja tem um formato para toda a família cristã, ok? Para você que ainda à noite ou no culto principal você divide, coloca as crianças nas salinhas, assim como eu já fiz outrora e me arrependi profundamente e deu tempo de eu voltar atrás, de eu rever esse conceito, eu quero te estimular a pensar diferente. Eu quero te estimular a pensar no culto público para toda a família de Deus. Ok? Eu conversei com um colega meu e ele disse, puxa, eu era de uma igreja onde eu ficava o tempo da minha infância toda na salinha. Quando chegou na adolescência, minha mãe falou, agora você vai para o culto público. E ele disse, puxa, agora eu achei uma chatice o culto público, não me acostumei. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Esse é um colega meu que me falou isso. E é exatamente isso. Tudo aquilo que não é culturalizado se torna muito chato. E ainda mais quando se trata das coisas de Deus, a resistência se torna muito maior. Então, eu prefiro adotar um culto público para toda a família desde já. E os meus filhos, por exemplo, eles se adaptaram bem. A gente foi fazendo isso num processo de 6 anos. A gente colocou as crianças uma vez por mês, depois foi aumentando a quantidade de vezes até ficar todo mundo no culto público. E hoje eu pergunto para os meus filhos, eles dialogam comigo sobre o sermão, o que eles entenderam. E a sensibilidade que eu tenho hoje é muito maior com as crianças, a sensibilidade na hora de preparar o sermão e aí vai. E eu queria falar exatamente sobre isso, pregando para crianças e adultos. A primeira coisa que eu queria refletir com vocês é sobre a sensibilidade. Primeiro ponto, nós precisamos ter sensibilidade de que a salvação de Jesus ela é através da pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E a gente acha que Deus não é poderoso para salvar as crianças, a gente acha que as crianças não vão compreender o culto público,
A gente acha que as crianças não podem participar do culto público. A gente acha que as crianças não terão capacidade de entender a liturgia, não compreenderão a liturgia da ceia, enfim, não compreenderão a pregação. E tudo se torna muito complexo para o universo das crianças, porque elas vão sempre se sentir excluídas daquilo. E quando elas são incluídas, elas dizem, bom, agora a gente não quer. Então, em segundo lugar, nós precisamos compreender a questão da simplicidade e da clareza da pregação. Toda a família cristã no culto público me trouxe muita sensibilidade, porque conforme os insights do Gilberto Celletti, né, eu pude ter a sensibilidade, eu criei a sensibilidade de fazer minha mensagem ser compreendida para elas também. E o interessante é que quando elas compreendem, os pais delas também compreendem. Porque o interessante é que as nossas mensagens muitas vezes não são compreendidas nem pelos pais. Então toda a família no culto público vai te forçar a ser compreendido por elas e também pelos pais. O que o Celletti vai falar é uma coisa interessantíssima. Ele diz, olha, muitos pais vão agradecer, porque agora eles compreendem o que você está falando. Porque a linguagem do pregador, ainda mais do pregador e teólogo, é uma linguagem muito rebuscada, né? É uma linguagem que está lá no alto. Então, essa sensibilidade em relação às crianças vai trazer um benefício para toda a igreja do Senhor. O Celletti vai falar também sobre a questão das ilustrações, né? Ele vai falar do contar histórias. Eu prefiro falar sobre o uso dos gêneros literários, né? O gênero literário narrativo, por exemplo, é um gênero predominante. Em todos os gêneros há uma mistura de formas literárias, há misturas de gêneros literários. Às vezes você está num texto que tem dois gêneros literários, tem uma forma literária no meio deles. Por exemplo, textos como gêneros dos evangelhos, por exemplo, que você vai encontrar a forma literária parábola inserida. Então, ao invés de seguir essa ordem assim, olha, conte história, não. Eu prefiro dizer o seguinte, use os gêneros literários, abuse dos gêneros literários. Se um gênero literário é narrativo, vamos aprender a usar esse gênero narrativo e com certeza ele fixa melhor doutrinas na vida das nossas crianças. Uma coisa que o Celletti vai dizer aqui, que eu já adoto, que o Gilberto Celletti vai dizer e eu adoto, é reservar algum domingo para ter algo especial que envolva todas as crianças. E eu comecei a fazer isso na nossa igreja e elas amaram muito, os pais amaram, elas se sentiram parte do culto público. Então, eu fiz um resumo do tema, eu reuni as crianças lá na frente, durante a ordem do culto, né, nós não quebramos a ordem do culto, nós tivemos um cântico, um instrumento musical tocado por uma das crianças, dentro da ordem da liturgia, e eu chamei as crianças lá na frente e resumi o tema do sermão para elas. Resumi o tema do sermão para elas e fiz uma interatividade com elas, incentivando-as a trabalhar na igreja, na parte musical. Os pais amaram isso. Então isso aí não quebra a ordem do culto, tá? Isso não quebra a ordem do culto. A gente acha que a ordem do culto é aquela coisa sistemática, aquela coisa chata. Não, a ordem do culto é a ordem da adoração. E as crianças nunca atrapalham, nunca quebram a ordem do culto. Entenda isso. Entenda isso. Bom, e claro, né, dentro das narrativas que são faladas biblicamente de acordo com as perícopes, a gente nunca pode deixar de narrar a história da redenção, né, e deixar isso bem claro, né, para as crianças. E eu quero reforçar isso aqui. Quanto mais claro ficar para as crianças, mais claro ficará para os adultos. Isso é muito interessante.
Outra coisa que o Celeste vai dizer é que nós não temos que simplesmente abordar o universo da criança no finalzinho do sermão, fazendo um sermãozinho. Ele diz, olha, vai abordando isso durante o sermão, porque elas fazem parte do culto público. Por que nós não podemos fazer isso? Essas verdades e essas aplicações, elas podem acontecer durante o sermão, né? Ele vai dizer uma coisa interessante, jamais subestime a capacidade da criança em entender a mensagem da palavra de Deus, e nem a capacidade do Espírito em tocar o coração da criança, levando ao novo nascimento e uma vida de obediência ao Senhor. Aí ele conclui dizendo, pregue para a gente pequena e você alcançará tanto os pequenos como os grandes. Bom, meu amigo, eu creio que é suficiente o que eu falei. Gere, culturalize na igreja local, não somente essa separação, mas a unidade do culto, valorizando e enxergando cada faixa etária da igreja do Senhor. Infelizmente, muitas igrejas estão tirando as crianças do culto público e formando uma nova igreja. Tem igrejas muito estruturadas, pastores que querem demonstrar muito poder de estrutura e dizem, nossa, eu tenho uma igrejinha lá. Na nossa igreja tem uma igrejinha. Você imagine o estrago que não vai ser isso depois, porque quando a criança não entende o projeto do culto público como algo uníssono, do ponto de vista da liturgia, da pedagogia, da própria escatologia que está presente no culto público, porque o culto público ele mostra a reunião de um povo que foi reunido pela graça de Jesus Cristo, né? Um povo que está ali cumprindo a missão, aguardando a gloriosa vinda do Senhor, e tudo aquilo que acontece no culto público traz essa pedagogia, esse ensino dessa tensão entre o reino presente e o reino futuro. Então, quando os líderes eles dizem, minha igreja tem uma mega estrutura para crianças e lá tem uma igrejinha só para elas, eles não sabem o estrago bíblico e teológico que está sendo causado na vida dessas crianças. Eu acho que isso não é um benefício. Isso é um problema gravíssimo do ponto de vista do entendimento bíblico e teológico do que é cultuar, né? Do que é fazer parte do povo de Deus. Tá ok? Bom, eu creio que o Senhor, Ele é poderoso para, através da sua palavra, nos guiar. A gente sabe que na história da igreja não existe um formato único de culto público, mas existe uma prescrição, seja no culto sinagogal antes de Cristo, ou no culto neotestamentário, nós temos aí um culto que envolve a família como um todo. Isso para mim é suficiente. Embora não tenhamos uma unanimidade na história da igreja acerca de formatos litúrgicos, mas nós temos prescrições que nos mostram o que é necessário para um espaço litúrgico. Tá bom? Se inscreve no nosso canal, ative o sino, não deixe de dar um like nesse vídeo aí. Um abraço para vocês, fique com Deus, tchau, tchau.